O São Paulo se reapresentou, e olha, a sensação é de mistura de alívio com preocupação. Alívio porque a gente estava sedento por notícias boas, por treinos, por bola rolando de novo. Mas também vem aquela preocupação, aquele medo de que a história de 2024 se repita, com lesões, falta de padrão e um elenco que ainda parece em construção eterna. Voltar das férias, meu amigo, devia ser aquele momento de renovação total. Todo mundo descansado, corpo zerado, cabeça fresca. Só que no São Paulo a gente já começa com boletim médico cheio e jogador com cara de quem ainda tá no modo férias. É revoltante. A primeira coisa que chama atenção é a situação física do elenco. Tem gente que voltou no limite. Teve jogador que apareceu visivelmente fora do peso ideal. E aí a pergunta que não quer calar: cadê a cobrança? Cadê a estrutura para garantir que o cara mantenha minimamente o físico durante o recesso? E aí você olha pro CT da Barra Funda, aquele centro de excelência que já foi exemplo, e se pergunta se ainda é o mesmo. Porque um time que vive estourando músculo, que coleciona lesões atrás de lesões, não pode achar isso normal. Não é normal, cara. Hernan Crespo tem um desafio e tanto nas mãos. Sim, ele já mostrou que é trabalhador, que tem ideias, que é intenso. Mas o que adianta ter tudo isso se o grupo não acompanha? O treinador precisa de comprometimento total. Não dá mais para meia entrega, para jogador que só se mata em clássico ou jogo grande. A reapresentação teve aquele discurso padrão da diretoria, falando em foco, em buscar grandes objetivos. Só que a gente, torcedor, já tá vacinado. Quantas vezes a gente ouviu isso e terminou o ano brigando para não cair? Chega de papo bonito. A gente quer ação. E as lesões? Ah, as lesões. Parece que o São Paulo é um hospital com um time de futebol ao redor. Já tem jogador no DM, outros em transição, e o torcedor já começa a roer as unhas antes mesmo da bola voltar a rolar. É desesperador. O elenco tá longe de estar pronto. Tem buraco em tudo quanto é setor. A lateral direita é um mistério. A zaga perdeu consistência. O meio-campo carece de criatividade e intensidade. E no ataque, falta aquele cara que mete medo em zagueiro adversário. A diretoria fala em reforços, mas até agora, só especulação. Nome pra lá, nome pra cá, e nada de concreto. A janela tá aí, batendo na porta, e a gente não vê agilidade. Se demorar, vai repetir o erro de sempre. Reforços que chegam com o campeonato em andamento e sem ritmo. A torcida tá cansada, cara. Cansada de promessas, de início de temporada com discurso ensaiado e final melancólico. A gente quer atitude. Quer ver sangue nos olhos desde o primeiro treino. Crespo não pode ser deixado sozinho nessa. Ele precisa de respaldo, de elenco competitivo, de diretoria presente. Não adianta contratar técnico bom e largar o cara com elenco capenga e ambiente tóxico. O ambiente, aliás, é outro ponto delicado. Tem jogador que nitidamente não quer mais estar ali. Tem medalhão que vive mais de nome do que de bola. E isso contamina, mina o grupo, atrapalha o crescimento da molecada da base. E a base, hein? Sempre a nossa salvação. Mas até nisso a coisa anda desorganizada. Tem menino bom surgindo, mas sem planejamento, sem sequência. A base precisa ser integrada de verdade, e não só usada como tapa-buraco. A reapresentação teve também conversa individual entre Crespo e jogadores, tentando entender quem tá afim, quem tá comprometido. E isso é bom. É necessário. Mas será que alguém vai ter peito para cortar quem não entrega? A preparação para os próximos jogos precisa ser intensa. Não dá mais para começar devagar, como em anos anteriores. O São Paulo tem que voltar voando, atropelando, mostrando que aprendeu com os erros. O calendário não perdoa. Em julho já tem decisão, já tem jogo pegado. Não tem mais tempo para teste. É hora de encaixar time, definir esquema e confiar. E falando em esquema, tá na hora do Crespo mostrar o que quer. Ano passado foi muito vai-vem, muita mudança, muita tentativa. Agora ele tem que bater o martelo. Escolher o estilo e ir até o fim. Se for para pressionar, pressiona sempre. Se for para segurar, que seja com organização. O que não dá é para parecer perdido em campo, como foi em vários jogos do Brasileirão. A torcida vai apoiar, como sempre apoiou. Mas precisa haver entrega. Precisa haver raça. Aquele São Paulo que luta até o fim, que vira jogo com alma, que honra a camisa. A gente quer isso de volta. O que mais preocupa é a reincidência dos erros. O torcedor já sabe o roteiro de cor. Promessa de ano diferente, lesões,
crise, troca de técnico e final frustrante. Tá na hora de quebrar esse ciclo. E isso começa agora. Com seriedade, com treino forte, com comprometimento. A reapresentação não pode ser só uma data no calendário. Tem que ser um recomeço de verdade. A diretoria precisa agir. Precisa trazer reforços pontuais, jogadores que cheguem para jogar, para resolver. Chega de aposta, chega de veterano encostado. O São Paulo merece mais. A comissão técnica também precisa se atualizar. A preparação física do clube é um dos grandes vilões dos últimos anos. Tem que mudar metodologia, fazer intercâmbio, buscar soluções. A gente não pode mais aceitar um time que cai de rendimento em todo o segundo tempo. Isso é inadmissível para um clube do tamanho do São Paulo. A torcida quer ver jogadores comprometidos, que respeitam o clube. Chega de atleta que trata o São Paulo como trampolim ou casa de repouso. Aqui é gigante. Aqui é história. A cobrança tem que vir de dentro. Dos líderes do elenco, da diretoria, do treinador. E se não vier de lá, a torcida vai cobrar. Porque a gente ama esse clube, mas também exige respeito. A reapresentação é o primeiro passo. Mas os próximos dias vão mostrar quem realmente está disposto a fazer diferente. Quem vai correr, suar, se entregar. Crespo tem a faca e o queijo na mão. Tem o grupo, tem o tempo, tem a chance de fazer história. Mas precisa ter pulso firme, precisa impor respeito. Se tiver que barrar medalhão, que barre. Se tiver que mudar tudo, que mude. O que não dá é para repetir 2024. O São Paulo precisa de um choque de realidade. Precisa entender que não vive mais de glórias passadas. Que precisa construir o presente com trabalho sério. E a gente, torcedor, vai seguir cobrando, apoiando, vivendo cada treino como se fosse final. Porque a gente é São Paulo. E ser São Paulo é nunca desistir. Vamos ver agora se esse time acordou. Se essa diretoria entendeu o recado. Porque a temporada já começou. E não tem mais espaço para erro. Que a reapresentação não seja só um protocolo. Que seja um novo começo. De verdade. Porque o torcedor não aguenta mais. E o São Paulo não pode se contentar com pouco. É sangue nos olhos, raça na veia e respeito pela camisa. Bora, São Paulo. Acorda pra vida. A hora é agora. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você está preparado para a bomba do dia? Pois o que vem ganhando força nos bastidores do Morumbi pode parecer inacreditável à primeira vista, mas tem feito muitos torcedores tricolores sonharem alto. Uma especulação internacional, que começou a circular em fontes europeias e logo ganhou eco no Brasil, aponta para uma possibilidade que mexe com qualquer apaixonado por futebol. Paul Pogba, o craque francês campeão do mundo, estaria sendo sondado para uma possível transferência ao São Paulo Futebol Clube. É isso mesmo que você leu. Pogba no tricolor paulista. Parece surreal? Talvez. Mas se tratando do São Paulo e de uma diretoria que tem ousado, como na contratação de James Rodrigues no passado, não é impossível. O nome de Pogba surgiu de forma tímida nas redes sociais, em páginas especializadas em rumores do futebol europeu. Mas, como pólvora, a notícia se espalhou, e em poucos dias já era pauta em programas esportivos, mesas redondas e, claro, nas rodas de conversa dos são paulinos apaixonados. A origem do rumor estaria ligada ao atual momento do jogador, que vive uma situação delicada na Europa e busca novos ares para recomeçar a carreira. O francês, atualmente suspenso por doping e em final de contrato com a Juventus, estaria inclinado a considerar um desafio fora dos holofotes mais intensos da Europa. E é aí que o São Paulo entra em cena. Com uma camisa pesada, um estádio histórico e uma torcida apaixonada, o tricolor oferece exatamente aquilo que Pogba estaria buscando: um ambiente para reconstrução e, ao mesmo tempo, um palco grandioso o suficiente para manter sua relevância global. Fontes ligadas a intermediários do mercado de transferências apontam que Hernan Crespo, o atual técnico do São Paulo e velho conhecido do futebol europeu, teria sido responsável por fazer os primeiros contatos com representantes ligados ao staff de Pogba. O argentino, com sua bagagem internacional e forte rede de contatos, seria peça-chave na articulação desse possível movimento. Nos bastidores do Morumbi, o rumor não é desmentido nem confirmado oficialmente. O silêncio da diretoria, que em outros tempos já desmentiu boatos com rapidez, tem levantado ainda mais suspeitas de que algo, de fato, esteja sendo articulado. A estratégia pode ser a mesma usada em outras negociações de impacto: manter tudo sob sigilo até que as conversas estejam avançadas o suficiente para evitar frustrações públicas.
O que se sabe até agora é que o São Paulo tem buscado reforços pontuais e com perfil de liderança para a temporada de 2025. E Pogba, mesmo em fase de recuperação física e afastado dos gramados, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Sua presença no vestiário, sua experiência e o peso do seu nome poderiam transformar o ambiente do clube, além de gerar um impacto comercial gigantesco. Imagine o Morumbi lotado para ver Paul Pogba vestindo o manto tricolor. Imagine o camisa 6, símbolo da elegância e da força no meio-campo francês, desfilando sua categoria no gramado que já viu Raí, Kaká e Hernanes. O que parece um delírio começa a ganhar contornos de possível realidade com cada nova informação que vaza dos bastidores. O staff de Pogba não tem se manifestado diretamente, mas fontes ligadas ao mercado europeu afirmam que há, sim, disposição do atleta em ouvir propostas de fora da Europa. O jogador, que já passou por Manchester United, Juventus e teve atuações marcantes pela seleção francesa, estaria disposto a escrever um novo capítulo em sua carreira, talvez o mais inusitado, mas também o mais simbólico. A torcida são paulina, como não poderia deixar de ser, já começou a se mobilizar nas redes sociais. Hashtags como #Pogba no Tricolor e #Pogba no Morumbi ganharam força, e diversos torcedores começaram campanhas online pedindo à diretoria que faça acontecer. O burburinho cresceu tanto que até veículos internacionais passaram a acompanhar a movimentação. E é claro que os rivais também começaram a reagir. Alguns com ceticismo, outros com ironia, e muitos com um misto de preocupação e inveja. Afinal, se o São Paulo realmente conseguir trazer Pogba, será mais um sinal de que o clube está disposto a voltar ao protagonismo com ousadia e ambição. Para Crespo, que voltou ao comando do São Paulo com a missão de resgatar a identidade ofensiva e competitiva do time, contar com um jogador do calibre de Pogba seria um trunfo sem precedentes. O argentino, conhecido por extrair o melhor de seus atletas, certamente enxergaria em Pogba uma peça central para moldar um meio-campo dominante. É claro que, por ora, tudo se mantém no campo da especulação. Mas é justamente esse tipo de rumor que acende a chama da esperança no coração do torcedor. São essas possibilidades, por mais improváveis que pareçam, que alimentam o sonho, que nos fazem acreditar que tudo é possível quando se trata do nosso São Paulo. Não é a primeira vez que o tricolor é ligado a nomes de peso internacional. Já houve burburinho sobre Balotelli, Higuaín, até mesmo Diego Costa. Alguns ficaram só nos rumores, outros quase vieram. Mas Pogba é diferente. É um nome que transcende o futebol. É carisma, é marketing, é talento puro. A direção São Paulina, em silêncio, observa. Internamente, segundo fontes ligadas ao clube, a ideia de uma contratação de impacto está no radar. Os patrocinadores, inclusive, já teriam sido sondados para saber da viabilidade de apoiar uma operação desse porte. Afinal, Pogba não viria barato, ainda que sem multa contratual. Mesmo suspenso, Pogba segue treinando com preparadores particulares. Está determinado a retornar melhor e mais forte. E quer provar para o mundo, e para si mesmo, que ainda pode ser protagonista. O São Paulo, por sua vez, pode oferecer o palco perfeito para esse renascimento. Não há dúvidas de que, caso essa negociação se concretize, seria a maior bomba do futebol brasileiro em muitos anos. Superaria até mesmo contratações como a de Soares pelo Grêmio ou de Seedorf pelo Botafogo, pela imprevisibilidade e magnitude do nome envolvido. Para a torcida, o simples rumor já vale como um presente. Afinal, ver o nome do São Paulo FC ligado a um dos jogadores mais conhecidos do mundo reacende a autoestima, fortalece o sentimento de grandeza e reaviva aquele velho grito preso na garganta: o São Paulo voltou. Crespo, que já foi campeão com o clube e retorna com sede de novos títulos, sabe que um reforço dessa magnitude não é apenas técnico, é simbólico. É a prova de que o clube quer mais. Quer ser gigante outra vez. Quer voltar a levantar taças, a assustar adversários, a dominar o continente. Pogba, por sua vez, também precisa de um clube que o abrace, que entenda sua fase, que o ajude a reencontrar o prazer de jogar futebol. E que melhor lugar para isso do que um clube que respira história, onde a camisa tem peso e onde cada jogo é uma celebração da paixão. Os tricolores mais atentos já começaram a montar escalações. Pogba ao lado de Pablo Maia no meio, comandando o jogo, fazendo lançamentos, batendo faltas, levantando a arquibancada. O sonho é coletivo, o delírio é justificado, porque o torcedor são paulino aprendeu que nunca deve parar de sonhar. O São Paulo já provou que sabe surpreender. E que, mesmo nos momentos difíceis, mantém viva a chama da grandeza. A possível chegada de Pogba seria mais que um reforço, seria um divisor de águas. A cidade de São Paulo já está em ebulição.
Jornais locais e programas esportivos têm dado espaço para o rumor, debatendo sua viabilidade, seus riscos, seus benefícios. As opiniões se dividem, mas o sentimento comum é de que algo grande está para acontecer. Nas redes sociais, Pogba ainda não falou nada, mas curtiu, segundo alguns internautas atentos, uma postagem que mencionava o São Paulo. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja o primeiro sinal de que ele está acompanhando tudo. É inevitável sonhar. E se tem uma torcida que sabe transformar sonho em combustível, é a São Paulina. Com ou sem Pogba, o tricolor segue seu caminho. Mas se for com ele, que seja com festa, com camisa 10, com Morumbi lotado e com o grito de "é campeão" ecoando mais uma vez. A diretoria, segundo especulações, deve se manifestar nos próximos dias. Oficialmente, ainda não há proposta. Mas onde há fumaça? E como torcedor apaixonado, eu digo, deixem-nos sonhar. Porque o futebol é isso. É paixão, é esperança, é acreditar no impossível. E se for para Pogba vestir o manto tricolor, que venha com a alma lavada e o coração aberto. Porque aqui, ele não será apenas mais um. Será gigante. Será São Paulo. E que o Morumbi se prepare. Porque se esse rumor virar realidade, o céu será o limite. Que venha Pogba. O São Paulo te espera. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.